Olá, tudo bem? Tudo beleza? Então hoje nós vamos discutir um experimento, né, que dá para aprender bastante sobre a produção de ondas eletromagnéticas usando circuitos ressonantes do tipo indutivo capacitivo. Tá? Se nós observarmos assim como foi a história de evolução do rádio, a gente verifica que capacitores variáveis, tá, válvulas eletrônicas e bobinas faziam parte do dia a dia. Então, na prática, o que você tinha assim para fazer a produção de ondas eletromagnéticas era um circuito VLC. Então, vocês enxergam aqui, por exemplo, um capacitor variável, né, de eixo concêntrico, de seção semicircular, que é o nome disso, ligado a um botão com indicador da frequência, provavelmente a frequência daí em kHz, né? E a gente também tinha a presença de bobinas, então um solenoide, por exemplo, sendo que o LC na ressonância tu tinha uma frequência bem determinada. Aqui, obviamente, é muito mais fácil tu variar a capacitância girando o botão, onde as placas ficam mais sobrepostas ou menos sobrepostas, né? A área comum entre as placas, do que variar o espaçamento e o número de espiras. Então, em geral, a sintonia de um rádio na transmissão ou na recepção vai envolver mexer num capacitor variável. Tá? Trocando daí os indutores, a gente pode variar as faixas de frequência. E as válvulas eletrônicas, elas vão compensar por perdas, né, que ocorrem no circuito LC devido ao fato de não existir resistência zero, o fio tem uma resistividade. Então sempre vai ter um fator de atenuação do sinal, um fator de amortecimento, e as válvulas eletrônicas fazem com que o fluxo de elétrons praticamente reponha essa energia que é perdida a cada ciclo aqui. Tá? Então, desde o advento do rádio, assim, quando você colocou válvulas eletrônicas, circuitos LC, né, até hoje inclusive, são utilizados para a produção de ondas eletromagnéticas até, digamos, uns 350 MHz, mais ou menos. Acima disso, existem outras técnicas que não vêm ao caso. Mas no circuito RLC, praticamente existe uma fonte de alimentação que mantém a oscilação. No caso, a fonte pode ser valvulada ou transistorizada, né? E um transformador, praticamente, é um dispositivo que a gente tem um rolamento primário e um rolamento secundário. E parte da energia eletromagnética que está nesse primário vai passar para o secundário. E através de uma linha de transmissão, que é um cabo, vai para uma antena que fica fora do prédio, aonde essas correntes de alta frequência, que é a mesma frequência da ressonância do circuito VLC, são emitidas para o espaço. Então elas se propagam, né, para um ponto distante, onde existe um rádio que tem um outro circuito LC dentro que vai entrar em ressonância. E se for colocada a voz humana, por exemplo, tá, variando a amplitude dessa oscilação, vocês vão ter a informação da voz humana sendo levada a grandes distâncias, que pode ser inclusive transglobais. Tá? Então, praticamente transmitir uma onda de rádio e acoplar uma antena a um circuito LC, de modo que parte da energia do circuito LC passe daí, né, para uma alimentação de uma antena, onde vão ser convertidas nos campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo, com a onda eletromagnética. Então, o importante disso tudo é que o sinal que passa pelo cabo, por exemplo, de antena, que é a linha de transmissão, a própria antena e no espaço livre, sempre vai ser a mesma frequência do circuito LC ou do circuito RLC. Tá? Então, essa é a aplicação prática mais direta, sim, né, e mais importante desse tipo de circuito. Além de outros, assim, por exemplo, filtros elétricos, né, outras possibilidades daí tecnológicas que podem aparecer. Aqui nós podemos ver um rádio antigo, então a gente vê a presença de vários indutores, né, cada indutor tem uma função. A presença, por exemplo, aqui dentro ao longo da mesma barra assim, de ferrite, né, que é um material ferromagnético de permeabilidade mais alta que o ar, que permite concentrar melhor as linhas de campo magnético das ondas eletromagnéticas, consequentemente aumentando a sensibilidade da recepção. Vocês vão ter, por exemplo, aqui, uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas, 4 bobinas, e tu pode em cima
de uma barra dessas de cerâmica ferromagnética, colocar 4, 5, 6, 7, 8 bobinas. Cada uma vai ter um número de espiras diferentes, então elas vão oscilar em frequências diferentes para fazer a recepção. Tá? Então, aqui você pode ver também, né, um capacitor variável, tá? Um capacitor variável que praticamente faz com que ocorra a seleção da bobina. Uma vez selecionada a bobina, vocês vão ter uma sintonia ao longo de uma faixa de frequência. Tá? Então, a presença de múltiplas bobinas nos rádios, né, os rádios praticamente eram virados em bobina dentro, a gente pode ter várias faixas, né, que são as ondas longas, ondas médias, ondas curtas e FM. Então, esses são os rádios assim que você tem. Então, aqui no caso, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faixas, eu vou ter 16 bobinas. Né? Normalmente é duas bobinas que precisa para cada frequência aqui. Tá? Então, o que a gente vai ter, porque praticamente é um sistema que o rádio vai gerar uma frequência que é igual àquela que ele está recebendo, então tem que ter um circuito de sintonia de entrada da antena, mais um circuito de sintonia interno, e essa diferença de frequência é a frequência intermediária que vai ser processada e amplificada. Tá? Então, os rádios, né, os antigos já vinham com um mapa para ver o fuso horário, né, e às vezes, como tinha pouca, né, na década de 20, década de 30, tinha poucas rádios de potência no mundo, normalmente os mostradores já mostravam os comprimentos de ondas em metros, né, então 20 metros, 25 metros, 30 metros, entre 100 e 550 kHz, né, e praticamente aqui vocês também têm as ondas longas, né, entre 1150, desculpa, as ondas curtas, 1152 MHz aqui, 1150 kHz e 2000 MHz. 2000 kHz corresponde a 2 MHz. E já tinha, por exemplo, as marcas mostrando as cidades assim que transmitiam, né, para gente, praticamente, para as pessoas conseguirem se localizar onde é que estava, né, as rádios adequadas. E o horário, claro, que ela transmitia, né, porque ondas longas, por exemplo, ondas curtas, precisam de espelho ionosférico para poder atravessar, ser refletidas. As ondas são transmitidas, por exemplo, na Europa, são refletidas por um espelho de ionização devido à incidência do ultravioleta solar e são refletidas de volta daí. Por exemplo, aqui para o Brasil. Então tem uma janela onde um intervalo de tempo onde essa ionização propicia esse reflexo. Tá? Aqui nós temos daí mostrando, né, várias bobinas com várias espiras diferentes, diâmetros diferentes, tipo de fio diferente, e aqui capacitores variáveis assim para fazer pré-sintonia e calibração, tá? Então, e uma chave seletora que seleciona daí as bobinas. Então os rádios antigos praticamente em termos de sintonia eles eram bem complicados, porque as bobinas, por exemplo, né, elas tinham que ser selecionadas de modo que o circuito LC que envolvesse essa bobina em particular determinasse a frequência de sintonia que o rádio estava sendo colocado. Então era um aspecto de engenharia bem interessante daí. Então qual é o objetivo desse experimento? O objetivo do experimento é a gente aprender como é que funcionam as bobinas em alta frequência, né? Então alta frequência significa acima de, sei lá, 10 kHz, né? O ouvido humano ele escuta mais ou menos até aí uns 18 kHz, 16, 18 kHz. Se a gente convertesse isso para onda de rádio, seria onda muito longa, né? Onde começaria, né, uma onda eletromagnética de 18 kHz é uma onda muito longa, uma onda acústica de 18 kHz já é ultrassom. Mas em termos de frequência e equivalência, assim, das equações de oscilação mecânica e oscilações elétricas, nós obviamente podemos colocar ali 20 kHz como limite de que a gente vai chamar de frequência alta, tá? E abaixo disso a frequência baixa, simplesmente pelo fato do ouvido humano, né, praticamente definir esses 18, 20 kHz aí. Tá? Então quando a gente vai usar um indutor acima de 18 kHz, indutores que são usados em 60 Hz de uso residencial, esses aí são considerados de baixa frequência,
Então alta frequência acima na parte de eletrônica mesmo, de física aplicada, acima de, sei lá, 15 kHz já pode dizer que é mais alto. Tá? Então como é que a gente calcula a indutância? Né? A gente tem 3 métodos para calcular, tem que ver daí qual é que é o melhor deles, a gente não sabe qual é o melhor deles, e vale a pena fazer uma investigação científica experimental para ver qual é. Então o solenoide, praticamente de uma camada, ele vai consistir de N maiúsculo espiras de fio, que praticamente ficam se tocando, né, espiras de fio esmaltado, então elas não se, embora elas estejam se tocando, elas não conduzem entre elas, porque tem um esmalte de verniz assim que funciona como um encapamento isolante. Cada fio vai ter um diâmetro D, né, por exemplo, o fio 23 AWG, que AWG é American Wire Gauge, que seria uma padronização de espessuras e bitolas de fio de cobre esmaltado, usado para transformador e para laboratório. Eles não ficam pensando assim em termos de quanto que vale em milímetro de diâmetro, porque isso aí vai ter 3 casas depois da vírgula aproximadamente, né? Então o que eles fazem é assim, ó, número fio 23, fio 22, fio 14, fio 10, fio 34, quanto maior for esse número, mais fino é o fio. Então, aqui no experimento, nós vamos usar o fio 23, que tem um diâmetro de 0,573 milímetros. Então, como eles estão enrolando, se tocando praticamente, o comprimento da bobina, que é o L minúsculo, vai ser o número de espiras, ok? Vezes o diâmetro do fio. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 10 espiras, o comprimento do fio seria 10 vezes 0,573 milímetros ou 5,73 centímetros. Então, um pouquinho menos de 6 centímetros de comprimento, que seria esse L aí. Existe daí um tubo, né, de material isolante, que pode ser, por exemplo, nylon, PVC, né, mas tem que ser um material assim plástico de preferência, de modo que a permeabilidade magnética seja 4π vezes a-7, não seja muito diferente da permeabilidade magnética do ar, né, em termos de Henry por metro. E há a seção reta do solenoide, que se for circular aqui, né, vai ser obviamente π vezes o raio, né, ao quadrado. Só que o raio é o diâmetro dividido por 2, tá? Então esse é o A. D igual a 2R é o diâmetro interno do solenoide. L vai ser L maiúsculo, a indutância da bobina da Henry. Em geral, essas bobinas vão ter indutância da ordem de micro-Henry praticamente, tá? Na faixa aí de 0,5 até, sei lá, 200 micro-Henrys, assim que são essas bobinas de núcleo de ar. Se quiser mais indutância, tem que substituir esse material interno, né, em vez de ser um material plástico, colocar aí um material que tenha propriedades magnéticas, tipo um núcleo de ferrite, né, que é uma cerâmica ferromagnética, de baixa esterese daí, porque a frequência aqui vai ser bem alta, né. Então, fazendo daí a análise usando o conhecimento de física do terceiro período para achar a indutância de um indutor longo, tá? Isso aqui normalmente é física do terceiro semestre da universidade, física 3. A gente pode escrever que a indutância vai ser μ0, que é 4π vezes a-7 Henrys por metro, vezes o número de espiras ao quadrado, vezes a área da seção, né, que é πr ao quadrado, dividido pelo comprimento da espira. Então aqui vocês vão ter a indutância em Henry daí, tá? Usando praticamente a aplicação das equações de Maxwell e a indutância daí, definição da indutância do solenoide. Só que o pessoal viu assim que em determinadas situações o solenoide longo não dava uma boa aproximação. Então teve daí um rádio-engenheiro da década de 30 lá, década de 20, né, Wheeler, que o que ele fez foi praticamente pegar esse mesmo desenho aqui e fazer uma outra fórmula que levasse em conta as perdas de campo magnético ao longo da espira. Então ele produziu essa fórmula, que é uma fórmula experimental, tá? Onde a indutância vai ser 6π vezes μ0, vezes o número de espiras ao quadrado, tá? Vezes o diâmetro aqui do tubo, né? O diâmetro
da forma aqui dessa bobina, né? Que afinal forma porque esse cilindro aqui ele vai dar a forma daí das espiras. Dividido por 23 vezes o diâmetro, né, mais 25 vezes o comprimento, né, se tiver tudo dado em metros daí. Tá? Então essa é a segunda fórmula que foi criada para ser melhor do que a fórmula anterior. Tá? Mas a fórmula talvez mais popular no pessoal que faz rádio, por exemplo, que confecciona rádio e sistemas de recepção abaixo de 300 MHz, é que eles viram que em frequências mais altas, né, as duas outras fórmulas talvez não funcionassem. Tá? E Nagaoka, né, Hantaro Nagaoka, que nasceu em 1865 e morreu em 1950, ele começou a carreira dele aos 20 e poucos anos de idade, se formando em Física e Engenharia, né, no Japão. Né? Então, no final do século XIX, ele já viajava pela Europa, ele conheceu pessoalmente a Marie Curie, conheceu Rutherford, conheceu Thomson, né, do modelo praticamente que determinou a carga-massa do elétron. Tá? E ele saiu de engenharia e foi para física. Então, como ele viu os experimentos de Rutherford, ele propôs o modelo saturniano do átomo. Tá? Que o modelo de Thomson é aquele de pudim de passas, né? E ele fez, né, um modelo que você seria um núcleo atômico, tá? E os elétrons ficariam ao redor como se fossem os anéis de Saturno. Então, por isso que chama de modelo saturniano. Claro que esse modelo era um modelo que já foi colocado ali em 1902, né? Então, faz aí uns bons números de anos aí, né? Que esse modelo foi proposto. Mas o importante é que a maior contribuição do Nagaoka, acho que é a fórmula da indutância mesmo, né? Então, vamos ver a fórmula de Nagaoka, né? Para indutores, que praticamente é uma fórmula que também tem funcionado bem. Então, como é que a coisa funciona? Aqui está o mesmo modelo anterior, só que por Nagaoka, a fórmula é essa aqui. 10 vezes π vezes μ0, vezes o diâmetro ao quadrado aqui da forma da espira, vezes o número de espiras ao quadrado, dividido pelo comprimento aqui da espira, vezes um fator f, que era um fator de correção que o Nagaoka conseguiu simular até nos trabalhos dele, e era baseado numa tabela. Então a gente pega esses dados na forma gráfica para usar. Então o fator f ele vai praticamente determinar o quanto que uma bobina é mais longa do que ela tem de espessura. Então isso afeta a maneira com que as espiras, por exemplo, as espiras aqui desse canto vão absorver menos o campo magnético gerado por essas espiras que estão mais distantes. Então tem esse fator de perda, assim, do fato, né, da espira ter um comprimento, e à medida que as espiras se afastam, as espiras que estão mais longe não conseguem enxergar o campo magnético muito bem das primeiras espiras, por exemplo. Né? Então, esse F, que é o fator de correção de Nagaoka, ele é calculado, é uma fórmula bem complicada, mas na prática a gente tem a curva num gráfico de log. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 1.0, que é esse ponto aqui. Então, se o diâmetro da bobina, né, for igual ao comprimento dela, tá? Fazendo aqui uma interpolação, vocês vão ver que aqui é 0.01, 0.02. Vai ser alguma coisa em ponto de 0.018, mais ou menos. Tá? Então, esse fator 0.018 vai ter que ser colocado lá na fórmula. Se a bobina tiver, né, 10 vezes o comprimento com respeito à espessura, então, no caso, uma bobina de 1 centímetro de diâmetro, que tiver 10 centímetros de comprimento, e tiver N espiras, né, eu tenho que olhar aqui e vou ver que vai dar em cima desse ponto. Então, 0.01, 0.02, 0.03, ok, 0.04. 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1. Tá? Então, aqui eu vou para 10, por exemplo, eu estaria aqui no 0.01, 2, 3, 4. 0.04 seria
o fator F, tá, que vai na fórmula. Então esse é o problema, à medida que as bobinas crescem, vocês vão ter o fator aumentando aqui, tá? Então esse fator, ele não vai linearmente, ele vai daí com um comportamento bem estranho, tá? Mas é interpolar em cima dessa curva e usar o fator por interpolação, em vez de ficar calculando com uma fórmula que é bem mais complicada, tá? Mas é claro, né, que, por exemplo, uma bobina que tem o comprimento igual ao diâmetro, então o 1, né, praticamente eu vou ter aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, por exemplo, né, seria 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 e 1, 0.1 aqui em cima. Tá? Então é assim que a gente vê o gráfico daí de log para achar o fator F de Nagaoka. Então, tecnicamente é um modelo mais preciso, mas nós temos que nos convencer se ele realmente funciona para as bobinas que nós vamos construir aqui ou não. Então, o que é o experimento, né? O experimento, nós vamos construir indutores, né, para produzir oscilações elétricas de alta frequência, então acima aí de, sei lá, acima ali dos 20 kHz, né? E que pode alimentar antenas e produzir ondas eletromagnéticas, então fazer transmissorzinho de rádio de onda longa, onda curta e onda média, que pode ser pego por um radinho a pilha dentro de casa. Então a gente vai enrolar N espiras de fio esmaltado número 23, que esse é o que foi comprado para o experimento, em carretéis de nylon que vai ter 1 centímetro de diâmetro, tá? E foram feitos, né, obviamente, né, o aluno deveria construir os indutores, mas aqui no caso eu vou dar os indutores que eu construí. Então eu fiz 9 indutores, um que tem 8 espiras, 8 que tem 11, outro que tem 17, outro que tem 25, outro 35, outro 51, outro 68, depois 86 espiras, depois 96 espiras. Então trabalho de uma certa paciência assim para fazer isso. Então a gente tem que calcular daí para esse número de espiras quanto que vale a indutância, usando a fórmula de Wheeler, a fórmula do modelo do solenoide, que era a física do terceiro período, e a fórmula de Nagaoka, tá? E depois montar um circuito LC com cada uma dessas bobinas e medir a frequência. E a partir dessa frequência a gente vai poder estimar, né, a frequência do circuito LC. Nós vamos conhecer a capacitância. O L vai ser desconhecido, então o L vai ser medido através da substituição na fórmula, já que eu conheço a capacitância, conheço a frequência da oscilação, tá? Então eu tiro o L daí, tá? E vou comparar o L com esses três métodos de modelagem de indutores. Daí, né, obviamente, né, pegar a fórmula da frequência de ressonância a partir do gráfico F0 versus log N. É melhor fazer de log assim, porque daí a gente espera que linearize. E a gente tem que provar que a fórmula de ressonância do circuito LC é F0 igual a 1 sobre 2π, né, 1 sobre raiz de LC. E mostrar que a frequência da ressonância é inversamente proporcional ao número, né, aqui não é L, né, seria praticamente substituindo o L, né, seria proporcional a L elevado ao expoente, né, 0.5. Então seria, né, praticamente F0 proporcional a L na menos 1/2. Tá? Isso é que tem que provar no item 3, usando análise gráfica no papel de log daí. E depois verificar, né, elaborar uma forma de discutir qual é o método do cálculo de indutâncias que é o melhor para essas bobinas que foram confeccionadas aqui para o experimento. Talvez fazendo uma comparação gráfica entre os valores da frequência de ressonância que cada modelo prevê e os valores experimentais. Então, essa é uma das fórmulas daí de fazer isso, né? Ver quanto que a fórmula do solenoide longo esperaria para a frequência, quanto que a fórmula de Wheeler esperaria para a frequência e quanto que a fórmula de Nagaoka, né, para cada um desses indutores esperaria que fosse a frequência. Então, lembrando, né, do circuito LC, então o circuito LC é um indutor em série e um capacitor.
Esse capacitor, né, obviamente, vai ser capacitância em Faradays e o L é indutância em Henrys. Então eu vou ter a frequência aqui em Hertz, 1 sobre 2π da raiz de LC, que é o que a teoria do circuito LRC ou do circuito LC sério paralelo nos diz que é a mesma fórmula. Tá? E se eu quiser saber quanto que vale a indutância, porque a capacitância eu conheço, a frequência de oscilação nós vamos ver como é que se mede. Tá? Então eu posso simplesmente isolar o L aqui, elevando a equação ao quadrado nos dois membros, tá? E passando o L multiplicando e F0 ao quadrado dividindo. Então L vai ser 1 sobre 4π ao quadrado, F0 ao quadrado vezes C. Tá? Então o circuito LC, se a gente conhecer a frequência, a gente pode, e a capacitância, a gente pode achar a indutância. Se eu conhecer a frequência e a indutância, eu posso achar a capacitância. Né? Se eu conheço o L e conheço o C, eu posso achar a frequência de ressonância daí. Ok? Então essas são as equações que vão ser usadas aqui. Bom, o que é o nosso aparato experimental? Então vamos dar uma olhadinha agora no aparato experimental que a gente vai ter. Então aqui temos as bobinas, né? Então foram feitos carretéis de nylon, e aqui eu vou ter uma bobina de 8 espiras, uma de 11, uma de 17, uma de 25, 35, 51, 68, 98 e 86 espiras. Tá? Desculpa, 86 espiras e 98. Então vocês vejam que aumenta praticamente à medida que eu vou enrolando mais espiras, vai aumentando o comprimento daí. O comprimento da espira, da bobina, sempre vai ser o número de espiras vezes o diâmetro do fio 23, tá? Que é aquele diâmetro dado anteriormente. A gente constrói um circuito LC, colocando daí capacitor aí de 34 nanofarad em série, e usando um amplificador transistorizado que vai fazer a função das válvulas, assim, sendo alimentado por uma bateria quadradinha aqui, tá? De 9 volts. E a saída daí desse oscilador nós vamos colocar num osciloscópio digital e num frequencímetro digital. Tá? Então praticamente todo o trabalho vai ser pegar a bobina, colocar nessas garras que estão ligadas em paralelo esses dois capacitores, e o circuito vai oscilar, a gente mede a oscilação, e aqui está o frequencímetro digital daí, que tem uma resolução daí de meio hertz daí. Então vai dar um número bem preciso. Quem gosta de rádio e como produzir ondas de rádio, ou fazer transmissores ou receptores, conhece 3 tipos de osciladores que são usados assim, que a partir de circuitos LC a gente obtém ondas eletromagnéticas ou sinal de alta frequência, que são o oscilador Colpitts, ou Colpitts, que é esse aí que está na figura. Aí tem o oscilador que é o tipo Hartley, que esse é um pouco mais complicadinho. Tá? E tem o oscilador Peirce também, que é Peirce, P-I-R-C-E, que também é um pouco mais complicado. Tá? Então, vamos fazer o mais simples dele, que é o Colpitts. Então, só dando uma olhada como é que a coisa funciona, se o circuito começar a ressonar, obviamente vai ter uma resistência diferente de zero, então ele vai amortecer o sinal. Mas se eu pegar um pouco do sinal, assim, um pouco do sinal e botar na entrada do amplificador, ele vai ser amplificado, porque os 9 volts vão fornecer energia para aumentar a potência aqui do sinal, e vai ser realimentado de volta. Então o papel do transistor é manter a amplitude dessa oscilação e evitar essas perdas que matariam o sinal em alguns milissegundos ou microsegundos. Tá? Então enquanto tiver esse amplificador transistorizado, praticamente essa oscilação vai ser mantida indefinidamente, desde que os 9 volts sejam aplicados. E aqui na saída, a gente tem a saída de corrente alternada, né? Onde vai ser colocado daí um osciloscópio digital para a gente visualizar a forma do sinal, e também vai ser colocado daí um frequencímetro na sequência do osciloscópio para poder medir a frequência do sinal. Quem é que é o LC, né? L é o indutor, então aqui nós vamos colocar a bobina aqui nessa posição. E C vai ser o capacitor resultante, que é enxergado, né, que é visualizado nos terminais da bobina. Então a bobina vai enxergar aqui uma associação de 2 capacitores de 68 NFs, de modo que a capacitância resultante que vai estar entre os terminais
do indutor vai ser 34 nanofarads. Daí, obviamente, colocando aqui C igual a 34 nanofarads e F a frequência medida, nós vamos ter o valor da indutância que foi feita aí. Tá? Então vamos colocar uma das bobinas, né, no circuito, no oscilador Colpitts, né, para vocês verem a oscilação eletromagnética sendo mantida e como é que a gente capta, né, toda vez que tem um circuito LC, ele gera ondas eletromagnéticas até uma curta distância, assim, então a gente colocando um rádio nessa distância, a gente pode detectar daí as ondas eletromagnéticas. Então vamos tentar sintonizar daí essas ondas que fazendo os cálculos aí vai dar em torno aí de uns 720 a 730 kHz, que corresponde à parte baixa daí das ondas médias. Tá? Então vamos dar uma olhada aí para ver a produção das ondas e como que as ondas eletromagnéticas, sem nenhuma informação, são recebidas por um rádio que detecta a amplitude das ondas, que é o rádio AM daí. Bom, então vamos verificar como que as ondas eletromagnéticas são produzidas. Aqui nós temos um indutor daí e os capacitores que ficam ligados, né, constituindo o circuito LC. Então a gente aproxima um rádio, né, obviamente aqui não tem nenhuma conexão, então o aparelho não está funcionando, porque ele não está sendo alimentado pela bateria. A gente aproxima um rádio daí de ondas médias. Colocamos uma faixa daí das ondas médias e aqui nós temos o dial entre 700 kHz e 800 kHz, onde já tem uma estação de rádio. Então eu vou sair um pouco dela e vamos ligar a bateria. E aqui a gente pode perceber que o rádio ficou silencioso, porque está entrando as ondas eletromagnéticas produzidas pelo circuito LC e estão sendo captadas aqui na frequência. Então deixa eu sintonizar. Então, tem aqui uma região de ruído, onde não tem nada, tá? Nenhum sinal, e agora no momento que entra na frequência de oscilação, como eu não tenho nenhuma voz, nenhuma música, nenhuma informação sendo inserida, eu só tenho a produção de ondas eletromagnéticas sem informação. Tá? Então por isso que a gente tem um silêncio no rádio, porque ele está captando uma onda que não tem informação, então não larga nada no alto-falante que a gente possa ouvir. No momento que eu desconectar a bateria, volta o ruído de novo. Conectando a bateria, volta o silêncio. Então desconectando a bateria, o circuito para de funcionar, para de emitir ondas eletromagnéticas, e o rádio volta a apresentar o ruído que ele tinha, tá? Que é o ruído interno do rádio. No momento que eu conectar a bateria, entra as ondas eletromagnéticas e o ruído do rádio termina, e a gente fica praticamente vendo a amplitude que é constante, então o rádio simplesmente vai ter um sinal que não vai ter nada. A gente pode colocar circuitos extras para adicionar informações de música, de voz humana, de dados, né? E poder fazer daí essa transmissão. Claro que sem antena ele é muito curto alcance. Ó, à medida que eu saio fora, tá, começa a afastar, começa a cair a intensidade. Mas colocando a saída numa antena eu posso aumentar esse alcance daí para várias dezenas de metros daí sem problema. Então sem a bateria, desligando o conectando, o ruído do rádio desaparece e a gente está praticamente ouvindo uma onda de 700 e alguma coisa, né, um pouco mais de 700 kHz, entre 700 e 800, mas não tem informação nenhuma. Ok? Então isso mostra a produção de ondas eletromagnéticas, né, por um circuito RLC. Beleza. Agora vamos ver a coleta de dados, observar o experimento,
tá? E fazer praticamente a leitura dos dados dos instrumentos e observar daí a qualidade do sinal e como que são essas oscilações elétricas produzidas daí por um circuito LC e mantidas por um amplificador transistorizado, de modo que elas fiquem tensas e estáveis o suficiente para permitir daí as medidas. Ok, então vamos fazer as medidas das frequências de ressonância agora, usando o capacitor aí resultante de 34 nanofarads, 34 vezes 10 a menos 9 farads, e esses indutores que a gente não sabe praticamente a indutância. A indutância tem que ser determinada experimentalmente, usando a fórmula da frequência de ressonância. E a frequência de ressonância, sim, ela pode ser medida com uma boa exatidão usando esse frequencímetro aqui. Tá? Então a gente vê que o frequencímetro, o oscilador já está ligado, mas ele não oscila. Vamos ligar aqui o osciloscópio para ver a forma de onda. Tá? Então a saída do oscilador, né, a frequência de oscilação correspondente ao sinal eletromagnético. Se eu colocar uma antena aqui, por exemplo, na saída ele vai emitir, né, o sinal. A antena faz o papel de transformar uma onda de voltagem, uma onda de tensão elétrica, né, de alta frequência, numa onda eletromagnética. Então, poderia ser transmitido o sinal de sintetizador Colpitts e pego num rádio de onda longa, daí num rádio de AM, né, de ondas médias. Então a gente vê que não tem nada aqui, é praticamente ruído. Sem a presença do indutor na entrada, nós temos praticamente o ruído aqui do amplificador, sem evidência de oscilação. Agora eu vou colocar o indutor de 8 espiras, que é esse indutor aqui, tá? 8 espiras, né, 1 centímetro de diâmetro, e o comprimento dele vai ser 8 vezes 0,5106 milímetros, que vai ser praticamente o fio usado. Esse fio tem 0,51 milímetros. Então olha o que acontece se eu colocar agora, conectar o indutor ao circuito. Eu tenho já a presença da construção aqui de uma oscilação, tá? Então essa não tem mais ruído, é uma oscilação que tem aqui, uma oscilação elétrica, tá? Então vamos dar uma olhada, mandar ele ajustar automaticamente tudo, e a gente percebe a presença de uma onda, um sinal senoidal, né, do tipo ε0 seno de ômega t, né? Então uma senoide muito bonita aqui, por sinal. Então o que a gente vai fazer efetivamente é colocar aqui o processo de medir tudo, tá? E daí vocês podem verificar que o osciloscópio está medindo todas as propriedades assim da onda automaticamente: tensão máxima, tensão mínima, né, tensão pico a pico, tá? Tensão média e assim por diante, né? E aqui está dando uma frequência de 947,477, que não dá provavelmente para ver direito, né? Mas em torno aí de 947,46 kHz. O osciloscópio ele não tem uma capacidade muito boa de medir frequência, então a gente usa o frequencímetro digital. Então, observando aqui o frequencímetro digital, a gente vê daí com uma precisão de 1 Hz. Então está dando 947.490, 947.500 Hz, tá? Ou seja, 947,50 kHz para o indutor de 8 espiras. Então vamos anotar esse valor aí que vocês vão precisar. Então 8 espiras, 947,520 kHz. Ok? Agora eu vou substituir pelo de 11 espiras. Então aqui vocês veem que é um indutor um pouquinho maior, tá? E vamos ver o efeito que essas espiras extras vão ter. Então aumenta a indutância. Obviamente a gente sabe que a frequência tem que cair. A frequência de oscilação no circuito LC tem que cair, tá?
Então vamos mandar o osciloscópio fazer um ajuste automático novamente. Dá para ver que continua uma onda senoidal aqui muito bonita, né? E a frequência linear de oscilação, o osciloscópio diz que é em torno de 742,106 kHz. E aqui no frequencímetro digital nós estamos vendo 742, 118, 110, 120. Vamos botar 120 aqui. Então 742, 100,12, 0 kHz. Tá? Então vamos anotar esse valor aí. Ou 742.120 Hz. Então 742.12 kHz. Tá? Esse para um indutor de 11 espiras. Agora vamos remover esse indutor e colocar um que tem um pouco mais de espiras, né? Dá para ver aqui, né? Ele é um pouco mais longo. E aumentando a indutância, porque aumenta o número de espiras, aumenta a indutância. Obviamente nós vamos esperar que a frequência caia. Então vamos colocar automático aqui para dar uma olhada. A gente vê agora que no ajuste automático foi detectado uma onda senoidal muito boa, de muito boa qualidade, mostrando que a técnica aqui produz ondas senoidais muito boa, corrente alternada. E a saída desse gerador, né, está alimentando o osciloscópio aqui, o frequencímetro. Então, quanto que vale essa frequência? Tá? Essa frequência, então, vai ser 610,648 kHz. 610,140 kHz. Isso para o nosso indutor, que tem aqui 17 espiras. Tá? Vamos aumentar para 25 espiras. Tá? Então aqui nós temos nossos indutores que ainda faltam. Vou colocar um indutor aqui um pouco maior, ó, com um pouco mais espiras aí. Todos os indutores aqui têm o mesmo diâmetro de 1 milímetro. Tá? Mas os comprimentos são variáveis porque o número de espiras também é variável. Então aqui colocando o indutor daí de 25 espiras, tá? Fazer um ajuste automático aqui, só para ter certeza que vai pegar a onda. Então inspecionando aqui já temos uma onda senoidal, né, com a nova frequência. O osciloscópio te dá uns números aqui de medida, que pode acompanhar aí. E o número da frequência com maior precisão que tem é do frequencímetro, então dá 483, né? 483,09 kHz ou 4.830,090 Hz. Tá, 48.900, desculpa, 483.090 Hz daí. Ok? Isso para o indutor daí, né, de 25 espiras. Vamos aumentar em 10 espiras agora, colocando daí 35 espiras. Então esse aqui já são 35 espiras. Fazer um ajustezinho automático. Então dá para ver aqui o sinal senoidal, né, com as suas medidas aqui, na medida de estimativa da frequência, amplitude e tudo mais, né, tempo de subida, descida. Enfim, as várias propriedades da onda senoidal são medidas automaticamente. Mas a gente quer só a frequência com a máxima precisão possível. Então, na prática, o que nós vamos ter é que para o indutor de 35 espiras, nós vamos ter 395,15 kHz. Ou 395.150, agora mudou para 160 aqui, tem uma variaçãozinha, então pode pegar 150, 150. 395, 150, tá? Hertz, no caso.
Agora, isso para 35 espiras. Então vamos remover agora o indutor de 35 espiras, tá? Que era esse aqui. E vamos colocar um maiorzinho agora, com mais espiras. Então vamos tirar esse aqui que tem menos e colocar esse aqui que tem 51 espiras. Então vamos colocar para n igual a 51. Sempre é o mesmo carretel, o mesmo formato, só varia o número de espiras. Vou fazer agora um ajuste automático. Tá? Sempre é bom, toda vez que troca alguma coisa, faz um ajuste automático para tentar pegar a forma de onda correta. E a gente vê o sinal senoidal aqui muito bom, tá? Continua funcionando bem, né? E nós vamos ver que agora a frequência para 51 espiras passa a ser 320,02. Então 320,02 kHz ou 320.020 Hz. Tá? Aí temos a frequência daí com uma precisão aqui de pelo menos melhor que 1 Hz daí. Para 51 espiras. Vamos colocar agora um de 68 espiras. Então veja bem, aumentou o comprimento, tá, do solenoide. Fazer um ajuste automático também, senoide muito legal mesmo, tá? E mudou a frequência, que aumentei a indutância, caiu a frequência, então ficou 271.09 kHz. Em geral, quando a gente muda a frequência, a gente tem que esperar aí uns 5 segundos, porque aqui a lógica digital aqui dentro demora um certo tempo para te dar no display a resposta certa. Então troca a frequência, espera um pouquinho e daí faz a leitura. Então 271,09 ou 100, né? 271,1 kHz, 271.100 Hz. Isso para um indutor de 68 espiras. Tá? Tirando o indutor de 68 espiras, eu tenho agora um indutor maior, dois indutores grandes aqui, né? Bom número de espiras. Esse aqui vai ser um indutor que vai ter praticamente... esse aqui não, melhor ainda. Qual é que é o maior? É esse aqui. Isso, então vamos pegar na sequência da indutância. Então esse aqui seria próximo da fila. Clico ali no automático. Então temos 86 espiras. Então 86 espiras vai me dar 237,350 kHz. Ou 237.350 Hz daí. Para 86 espiras. E o nosso último indutor, né, que seria aquele que tem a maior indutância, é o indutor que vai ter 96 espiras. Então, produz uma onda senoidal boa, tá? E a frequência vai ser 222.410 Hz ou 222,41 kHz. Então, esse 222,41 é a onda longa, as antigas ondas longas, assim, né, que precisavam da ionosfera para se propagar. Então, as ondas longas a gente sabe, né, que elas praticamente têm pode cobrir uma grande distância, mas são muito dependentes, né, das condições ionosféricas e atmosféricas. E só para voltar no início, né, vamos pegar o menor indutor de todos, né, em comparação, olha só como foi
Como variou aqui o comprimento, né, das espiras, isso aqui é 98. E no início nós tínhamos apenas 8 espiras. Então variamos aí praticamente 10 vezes o comprimento, né, da bobina. Tá? Então olha aqui, né, o sinal, né, pouca amplitude, mas a frequência. Dou aqui um ajuste automático. E voltamos a ter os nossos 944, 947, né? Como era daí no início. Claro que tem alterações térmicas que fazem a frequência variar um pouquinho, né? Mas enfim, foram coletadas daí para todos esses indutores, desde 8 espiras até 98. Tá? Então praticamente variando aqui em torno aqui de alguma coisa daí em torno aí de meio centímetro até um indutor aí de 9, praticamente aqui 9 centímetros de comprimento. Agora tem que ver qual é das modelagens matemáticas de indutores, se é o modelo do solenoide, que é feito daí pelas equações de Maxwell para achar a indutância, o modelo de Wheeler, que é uma fórmula experimental, e o modelo de Nagaoka daí. Tá? E qual é aqueles que funciona mais. A gente não pode esquecer que quando a gente tem alta frequência, tipo 1 kHz ou 1 MHz ou mais, o fato de uma espira aqui estar tocando a outra significa que tem uma capacitância entre as espiras. Essa capacitância entre as espiras pode resultar em perdas, né, de amplitude, tá? E pode afetar, inclusive, a capacitância total que a componente indutiva vai estar trabalhando. Então, era isso, né? Esses são os nossos passos. Então, só para terminar, eu tenho aqui um mega indutor, vamos ver se funciona, tá? Um indutor de muitas espiras mesmo, com fio de diferente espessura, tá? E normalmente tem uma derivação. Essa derivação aqui possibilita pegar não toda a indutância, mas uma parte dele e ter um indutor que a gente pode pegar no ponto que a gente quiser para ter a indutância apropriada daí. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, as extremidades e vamos fazer um automático aqui. Tá? Então continua sendo uma tensão alternada, tá? Com um indutor aqui de enorme tamanho, em terminais, e a frequência aqui deu 43,390, 43 kHz. Então praticamente é um ultrassom de morcego que isso aqui estaria produzindo. Né? O morcego escuta acima de 40 kHz até uns 80, 100 kHz. Então, se eu colocasse isso aqui numa cápsula, certamente atrapalharia o voo do morcego, porque a frequência é muito baixa, então onda muito longa. 43,40 kHz ou 43.400 Hz. Obviamente, se eu quisesse menos indutância para variar a frequência, simplesmente eu faço uma derivação, não uso esse segmento de espiras, tá? E daí vocês vão continuar tendo aqui a onda senoidal, e a frequência daí, como diminuiu a indutância, diminuiu a indutância, porque tem menos espiras de fio, obviamente vai aumentar daí a frequência. Então a frequência ficou agora 62,4 kHz. Então quem sabe agora tu usa o método Colpitts, determina quanto que vale essa indutância desse indutor grande aqui. Tá? Que é praticamente a aplicação direta da mesma forma que foi usada para os pequenos. Esse fio é aquele aproximadamente de 1 milímetro de espessura. E a gente pode fazer daí a medida do comprimento aqui, que é em torno aí de 30 centímetros. Exatamente 30 centímetros aqui. Ok? Cano de PVC. Então, o método do oscilador de Colpitts, ele serve muito bem para a gente determinar indutâncias assim de todos os indutores alternados que você pode fazer. Feito então, vamos fazer o gráfico e partir para responder as perguntas daí do problema. Até mais então, vamos lá.
Fazendo um controle de qualidade agora, né, a gente coloca daí os pontos, né, das frequências que foram medidas em kHz, em função do número de espiras de cada bobina, e a gente vê que realmente parece que cai com uma potência. Então, obviamente, se eu colocar a indutância, eu vou ter a fórmula, né, mas tecnicamente eu vejo que cai como um fator aí, né, 1 sobre n elevado a alguma coisa. Tá? Então mostra aqui a dependência da frequência em kHz em função do número de espiras. Mas o número de espiras não é o que eu quero função de L, função da indutância, tá? Para a gente poder pegar e determinar melhor a qualidade dessa aproximação, né? Então a frequência em kHz, fazendo agora, né, isso aqui é um gráfico cartesiano que pode ser feito em papel milimetrado, vai dar isso, né? Mas para determinar o expoente é melhor fazer uma escala log-log, né, uma escala de log. Então se eu mudar isso aqui para uma escala de log, eu vejo que os pontos caem sobre uma reta, tá? E a declividade dessa reta vai me dar a dependência de f com n. Então, como é uma declividade abaixo do eixo horizontal, vai ser um número negativo, tá? E essa declividade vai dar daí, por exemplo, o expoente, né, de como que a frequência vai com o número de espiras, né? Então, praticamente, mostra que é melhor trabalhar realmente com gráfico de log, né? Quando a gente coloca aqui o log da frequência em função do log do número de espiras. Aí. Então, fazer o gráfico agora do log da frequência em função do log da indutância, tá? Para verificar daí como que varia essas condições, né? As condições de oscilação, e daí calcular as frequências esperadas e talvez plotar no mesmo gráfico as retas das frequências esperadas por Wheeler, por Nagaoka, e ver qual é o que mais bate daí com o gráfico do log df em função do log, né, da indutância, tá? Então aqui está as questões assim que tem que ser feitas, assim trabalhadas assim durante o experimento, tá? E vamos concluir então qual é dos métodos que é o melhor, tá? E daí a gente já leva para a vida inteira, né? Se alguém quiser construir um rádio um dia, já sabe como calcular as indutâncias, ok? E vamos responder essas perguntas, mãos à obra, né? E vamos aí, qualquer dúvidas assim que vocês tiverem, pode me perguntar aqui na seção de comentários, e praticamente, né, vamos verificar assim o que realmente a teoria significa e as aplicações que ela tem daí, ok? Sempre com a teoria na cabeça, né, vontade de trabalhar e os recursos necessários para fazer análise, que papel milimetrado, calculadora, régua, lápis, borracha, material de desenho, né, e tudo mais. Então tá, gente, um abraço aí para todo mundo, né, e qualquer dúvida estou por aqui para tirar as dúvidas que forem necessárias. Tchau, um abraço.